E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Então, nós começamos uma série de estudos sobre os Evangelhos. O primeiro vídeo foi sobre os Evangelhos e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Então, quem foi Mateus? O que o Evangelho de Mateus trata? É, Eu quero já que nós peguemos o que é básico do Evangelho de Mateus, que é Mateus, ele escreve para os judeus. Então, o Antigo Testamento está recheado de profecias que falava sobre a vinda do Messias. Então, os judeus, eles aguardavam a vinda do Messias. E Mateus, quando ele escreve, ele cita para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Então, o contexto de Mateus ele é extremamente voltado para o judeu, para que o judeu conseguisse identificar Jesus como o Messias, tá? As palavras de Jesus Cristo, escritas por Mateus, que é um dos discípulos, né? Já vou falar quem foi Mateus. Ele nos traz a noção de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Messias prometido, aquele que os profetas haviam mencionado no Antigo Testamento, tá bom? Então, quem foi Mateus? Vamos ler lá, Mateus capítulo 9, versículo 9. Estou com a minha Bíblia aqui, já vou abrir. Vamos em Mateus 9, 9. Quem foi Mateus? Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu que era odiado, né, por seus contemporâneos e conterrâneos, né, no caso os judeus. Por quê? Porque Roma dominava os judeus e cobrava impostos, e eles instituíam pessoas para representar a cobrança de impostos em determinados lugares. E normalmente eles pegavam pessoas do próprio povo. Então esses eram tidos como pessoas extremamente traidoras. As pessoas não gostavam dos publicanos, dos cobradores de impostos. E eu também quero falar aqui em Marcos capítulo 2, vamos falar também, ele vai falar quem é Mateus. Marcos capítulo 2, versículo 14, diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Então Mateus ele era conhecido inicialmente como Levi, tá bom? Um outro texto está em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos lá. Evangelho de Lucas capítulo 5 também fala do chamado de Mateus. Lucas capítulo 5, versículo 27 diz assim: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Todos os evangelistas escreveram que Mateus era publicano e que quando Jesus o chama, ele deixa tudo e vai segui-lo. Eu estou com algumas anotações, como eu disse para vocês no primeiro estudo sobre os evangelhos. Nós estudamos aqui na igreja, temos uma apostila que desenvolvemos no ano de 2023 e falamos sobre os evangelhos. Mateus capítulo 10, versículo 2, eu quero ler agora aqui. Mateus 10, 2 diz assim: Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Alfeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, Mateus, né, ele é tido como um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos. Então,
um dos evangelistas que escreve, né, o evangelho que conta a história de Jesus, foi discípulo de Jesus. Então, Mateus ele caminhou com Jesus, ele andou aqui. Quando Jesus o chama para o ministério e ele larga tudo, ele passa a andar com Jesus e ele aprende diretamente com Jesus os ensinamentos que ele então escreve, menciona no seu evangelho. Mateus, como eu disse no início, eu estou aqui dando uma olhada no meu cronograma. Quando você lê um texto, você tem que buscar compreender, no caso dos evangelhos, né? Vamos ver que nós estamos estudando aqui. Quem é então Mateus? Mateus era um publicano e ele se converte ao cristianismo. Na verdade, ele se converte, ele se entrega a Jesus. Na verdade, não existia o cristianismo ainda, eles eram judeus. E ele começa a seguir Jesus. Então ele se torna um discípulo de Jesus e depois um apóstolo. E quando ele escreve esse evangelho, depois de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, ele direciona esses evangelhos para um povo. Então, para quem Mateus escreveu? Para os judeus. Ele escreve de uma forma muito clara para que eles compreendam e entendam que Jesus é o Messias que havia sido falado, citado pelos profetas do Antigo Testamento. Tá? Vamos lá. Vamos ver uma coisa importante aqui. Uma coisa que Mateus falava. Ó, o tema principal de Mateus é de que Jesus veio estabelecer o reino, o seu reino, o reino de Deus na terra. Então ele menciona o reino dos céus quando ele vai falar as falas de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18, ele diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então ele fala sobre o reino dos céus. Mateus ele sempre traz essa direção sobre reino, tá bom? Então, o reino dos céus. Outra curiosidade sobre o Mateus, que ele possui, como ele escreve para os judeus, ele possui um estilo judaico, tá? Para que as pessoas compreendam. E normalmente quando você escreve para determinada pessoa de uma cultura específica, você traz elementos para que ele consiga identificar o ensinamento de acordo com a cultura que ele está habituado, tá? Então nós vemos aqui outro ponto. Esse evangelho também de Mateus, ele era utilizado pela igreja primitiva, né? Principalmente para discipulados. É o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. Então ele menciona o profeta. Quando existe um cumprimento da profecia, Mateus ele faz, ele tem o objetivo de descrever que aquilo aconteceu para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas, tá bom? Então a palavra reino é encontrada 56 vezes no evangelho de Mateus. A expressão reino do céu só é encontrada nesse evangelho. O evangelho que mais apresentou Jesus como o rei dos judeus. Por quê? Porque como ele escreve para os judeus, e os judeus aguardavam a libertação através de um Messias político, então Mateus ele traz Jesus como a figura de um rei. Mas não de um reino terreno, não de um rei terreno, mas de um rei espiritual, tá bom? Fala também sobre os sermões, né? Então tem 5 principais encontrados no Evangelho de Mateus, que é o Sermão do Monte, as instruções aos 12, as parábolas do reino, a comunidade cristã, que trata do caráter dos verdadeiros seguidores de Jesus, e o sermão escatológico de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 24, tá bom? Então, o que nós precisamos entender, gente? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente procura buscar elementos da época, né? Então, qual era a língua falada da época? A gente sabe que o judeu ele fala o hebraico, mas nos tempos de Jesus, a língua também que era utilizada era o aramaico. Então, nós sabemos que o Novo Testamento era escrito em grego, tá? Porque o grego havia sido difundido, né, no mundo conhecido da época. Mas, então o que a gente tem que pensar? Como ele escreve em grego, mas ele pensa, né, ele pensa como um hebreu,
né? No linguajar hebreu. Então as palavras que ele procura a trazer, elas estão ligadas ao contexto do original da língua falada, que era o aramaico e o hebraico. Normalmente o hebraico ele era falado mais em cerimônias religiosas e o aramaico no cotidiano, tá? Então Jesus ele falou o aramaico, sim. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas o que estava no Antigo Testamento? O que estava dizendo no Novo Testamento? O que significava aquilo? Temos que lembrar, gente, o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico. Apesar de as pessoas a maioria deles serem judeus, né? Eles falavam hebraico, mas foi escrito em grego, tá bom? Mateus apresenta do capítulo 1 ao 4, ele apresenta a genealogia e o nascimento de Jesus. Fala dos sábios que foram encontrar Jesus. Ele aqui fala sobre o sonho de José, né, de levar Maria e Jesus depois do nascimento para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Fala sobre João Batista, né, quando prega o evangelho de arrependimento, ele batiza Jesus, e no capítulo 4 nós vemos Jesus levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, tá bom? Vamos lá então, no capítulo 5 ao capítulo 7, ele fala sobre Jesus, então ele prega o Sermão da Montanha, e Mateus, ele estabelece isso no capítulo 5 até o 7. Mateus capítulo 8 ao 12, ele fala Jesus curando um leproso, Jesus acalmando a tempestade, expulsando demônios, levanta a filha de Jairo, né, dentre os mortos, dá visão ao cego, ele dá autoridade aos 12 apóstolos para fazerem o que ele fez e os envia para pregar o evangelho. Jesus proclama que João Batista é mais que um profeta, tá? O Salvador que cura no dia do Senhor. Ele cita isso também nesses capítulos que eu falei, tá bom? Então ele faz divisões de temas dentro do Evangelho. Do capítulo 13 ao capítulo 15, ele fala sobre Jesus ensinando por meio de parábolas. Então Jesus ele tinha o hábito de ensinar por meio de parábolas. Ele cita a morte de João Batista. E depois de alimentar mais de 5.000 pessoas, Jesus e Pedro caminham sobre o mar da Galileia. E os escribas também e fariseus questionam Jesus. Esses questionamentos estão expressos nesses capítulos. No capítulo 16 até o 18, depois que Pedro testifica que Jesus é o Messias, o Salvador, indica que ele dará as chaves do reino de Deus para Pedro e os 12, que eles seriam pessoas que continuariam a pregação dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele é transfigurado no monte em que Pedro, Tiago e João recebem as chaves do sacerdócio, né? Jesus dá instrução aos seus discípulos sobre como guiar a igreja e ensina que Deus não nos perdoará se não perdoarmos as outras pessoas. Então ele ensina sobre o perdão, tá? Mateus capítulo 19 até o capítulo 23, ele fala sobre o Salvador, ele ensina sobre a natureza eterna do casamento. Então o Senhor Jesus, ele ensina sobre a natureza eterna do casamento. E ele entra em Jerusalém e purifica o templo também. Por meio de parábolas, Jesus expõe as más intenções dos líderes judeus que se opõem a ele. Jesus lamenta a futura destruição de Jerusalém. No capítulo 24 e 25 de Mateus, ele escreve que Jesus Cristo profetiza, então, sobre a destruição de Jerusalém, que é o sermão escatológico. Ele fala sobre o fim dos tempos, e ensina como seus seguidores podem estar preparados para a sua vinda, a sua volta, quando retornará para buscar a igreja, tá bom? Mateus capítulo 26 e 27, Jesus participa da ceia da Páscoa com os seus discípulos e institui um sacramento. Então ele nos ensina, ele nos dá uma ordenança de nós realizarmos, tá, a ceia do Senhor, tá bom? Eu sempre friso que é ceia do Senhor. A Bíblia não fala em santa ceia. Algumas pessoas dizem santa ceia, mas a Bíblia fala em ceia do Senhor. E ele sofre, Jesus sofrendo lá no capítulo 26 de Mateus, lá angustiado no Getsêmani, sabendo que estava por vir. E ele é traído e preso, né? Ele se entrega, né? Julgado pelos líderes romanos, judeus e romanos, e é crucificado. Ele então morre e é sepultado. E no capítulo 28, então,
o Salvador ressuscita dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos e ele comissiona, ele envia os apóstolos para a pregação do evangelho para todas as nações. Este é a direção, a forma que Mateus escreve os evangelhos. Então ele separa em tópicos. Irmãos, estude o evangelho de Mateus. Se você puder, se você não fez isso ainda, leia. Comece o ano de 2025 com este propósito de leitura, de busca, de ensinamento. Hoje tem tanta coisa boa na internet para você buscar e aprender de fato. Leia a Bíblia. Leia, leia. Não fique com aquilo que as pessoas dizem para você. Não abrace simplesmente o que as pessoas dizem, mas leia a palavra de Deus. E que nós possamos por muitos e muitos dias estarmos juntos aqui estudando. Esse aqui foi um breve resumo sobre o Evangelho de Mateus. Então, pontos básicos para recapitular. Mateus era judeu, era um cobrador de impostos, se converte a um discípulo de Jesus, então ele abraça esse chamado e começa a caminhar com Jesus. Depois ele escreve os evangelhos especificamente para os judeus, de uma forma que os judeus compreendessem que Jesus era o Messias aguardado. Então Jesus vem. Mateus também frisa muito a questão do reino dos céus, o reino daquilo que o Senhor veio estabelecer para nós. E o reino do Senhor já está estabelecido e nós podemos desfrutar, vivenciar esse reino, tá bom? Se você tem dicas aí de estudos, coloca aqui no comentário, diga o que você achou desse vídeo, copia esse link, manda para o máximo de pessoas, dá um joinha, comenta porque nos ajuda muito, gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. O próximo vídeo vai ser sobre o Evangelho segundo Marcos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.